Aproximadamente a seguir à independência do Brasil, a partir de 1822 aproximadamente, quer Francisco Franco, quer o seu genro, Manuel José Puna, voltam definitivamente do Brasil, fixam-se em Cabinda, fixam-se em Chihuahua, depois Porto Rico, e a partir dessa altura, e evidentemente vão manter aquele negócio transatlântico dos escravos embarcados em Cabinda, capturados ou adquiridos no interior do território, e a partir daí, sobretudo estas duas linhagens, uma mais antiga, que são os Puna, mas a outra, que é uma linhagem recente e ex-plebeia, que são os Franco, eles vão conseguir acabar com a instituição do mangoio. Domingos José Franco, em Nós, os Cabindas, dá-nos a entender isso muito vagamente, mas é possível, até pelos estudos também do professor Serrano, é possível depreender que o mangoio, portanto, o rei de Cabinda, desaparece com o oitavo. E a partir daí vai-se criar em Chihuahua, no litoral, uma instituição que é a regência, que é designada por regência, por este termo português regência, às vezes também aparece escrito em francês, um resquício da hegemonia francesa, régence, e outras vezes também na língua fiote, que tem elementos do português e do francês, embora a estrutura seja aqui Congo, aparece legência, com L, vai aparecer aqui escrito ao lado. Essa regência, que era um cargo tripartido e que funcionava nos períodos de vacatura do mangoio, vai se tornar praticamente um órgão permanente. Eu diria até que é, desde praticamente atravessando todo o século XIX e até ao Tratado de Simulambuco, até 1885, vamos mais adiante falar do Tratado de Simulambuco, vai se tornar não só um órgão de soberania permanente em Cabinda, já posso falar mesmo em Cabinda, porque tem representantes que não estão só no Ngoio, também vêm do Kakongo, também vêm do Luango, e eu diria mesmo que é uma federação até de Estados Cabinda, que vamos ver adiante como isto vai projetar-se no Tratado de Simulambuco. E a regência tem sempre um elemento da linhagem Puna, um elemento da linhagem Franco e ainda de outras linhagens que vão ter acesso ao poder. Ainda sobre o Domingos José Franco, ainda sobre esse magnate Domingos José Franco, que falámos nos últimos episódios, sobretudo no último, acho que é importante dizer que ele teve a preocupação de chamar para educar os filhos, ou melhor, para ensinar os filhos a falar português, ele vai contratar um professor de português natural de Luanda. Portanto, ele já tem muitos contactos com Luanda, muitos contactos com os governos coloniais de Luanda. E, inclusive, o governador Visconde de Pinheiro, que antecede o Coelho do Amaral, nós já falámos aqui, eu remeto-vos para o meu episódio sobre a tomada, sobre o massacre do Ambris. Quem viu o episódio lembrar-se-á que o Ambris foi massacrado pelo governador português Coelho do Amaral a pretexto de mostrar aos ingleses que Portugal não era esclavagista e digamos, e massacrando aquele Dom Garcia que era o Soba supostamente esclavagista, mas curiosamente, e já o antecessor do Coelho do Amaral, o Visconde de Pinheiro, tinha tentado esta diligência, mas a verdade é que o Visconde de Pinheiro vai nomear Francisco Franco coronel do exército português, e o seu sucessor, Coelho do Amaral, o mesmo, insisto, que massacra o Ambris, Coelho do Amaral vai ter uma relação muito estreita com Domingos José Franco, com esse coronel da guarda do exército português. Como eu já disse também, Francisco José Franco só vai morrer em 1875 com 99 anos de idade. No entanto, o período que se segue, sobretudo a segunda metade do século XIX, já não vai correr tão bem a estes magnatas esclavagistas cabindenses como a primeira. Basicamente há uma questão, eu já falei aqui noutras ocasiões, tornaremos a falar mais a fundo, que é o decreto de 1850, o decreto brasileiro de Eusébio Queiroz Coutinho, desse senador brasileiro natural de Angola, ou angolano, se quisermos,
que tinha ido para o Brasil ainda por ocasião da independência do Brasil, recusando-se a tomar lugar em Lisboa na primeira Assembleia Constituinte. Ele vai para o Brasil, torna-se brasileiro, mas em 1850, Eusébio Queiroz, é ele o autor da primeira lei que proíbe o desembarque de escravos em portos brasileiros. É essa, a meu ver, o ponto ou a data fundamental, 1850, para o fim do tráfico de escravos. A escravatura fica adiada. No caso, que é diferente do tráfico de escravos, no caso brasileiro, vai ser só para 1888, não é? Com a assinatura da Princesa Isabel. Redentora. No caso português e angolano, é 1875, graças a Andrade Corvo. Bom, mas a partir de 1850, qualquer comerciante de escravos, quer em Luanda e Benguela, mas particularmente em Cabinda, vai começar a ter mais dificuldades. E isso vai se fazer sentir nos Franco e nos Puna. Manuel José Puna, em 1853, porque ele era um homem que conhecia Angola, conhecia Luanda, conhecia Benguela, tinha contactos até com os ingleses em Luanda, também já falámos várias vezes, do consulado britânico. A verdade é que em 1853 Manuel José Puna é sondado ou é abordado por um oficial de marinha inglês, Arthur Wilmot. Arthur Wilmot faz um convite em 1853 a Manuel José Puna para realizar com ele um tratado de protetorado. Eu tenho que dizer o que é um tratado de protetorado. Quer dizer, um tratado de protetorado em termos teóricos, na ciência jurídica, é um tratado celebrado entre dois Estados independentes e um deles fica sob a proteção do outro. Quer dizer, o Estado protegido mantém a sua soberania, a sua autonomia, só não pode efetuar contactos, relações internacionais, sem a autorização do protetor. Isto, teoricamente, é um tratado de protetorado. No entanto, a partir desta segunda metade do século XIX, isto vai chegar acima dos anos 80, vai chegar acima da Conferência de Berlim, inclusive depois vai atravessar o próprio século XX, e em alguns casos até ao XXI, pelo menos na teoria jurídica. Os darwinistas, os juristas darwinistas, que ainda são muitos, vão criar o conceito do chamado protetorado colonial, que na verdade a diferença é apenas uma ideia darwiniana ou darwinista e evolucionista. Ou seja, o tratado de protetorado colonial seria aquele tratado em que o Estado protegido não seria um Estado, digamos assim. Seria um povo que não estaria suficientemente evoluído para se organizar em Estado, seria não uma nação e sim uma etnia. E é por isso que mais tarde, ainda lá não chegaremos hoje, eu estou aqui a adiantar, mas é por isso que mais tarde o Tratado de Simulambuco, já de 1885, vai ser considerado por muitos, até hoje, mesmo juristas atuais, que dizem que era um tratado de protetorado colonial porque os protegidos não seriam suficientemente evoluídos para se organizar em Estados. Eu já disse há pouco que estavam organizados em Estado, tinham uma regência. Mas deixemos então o Simulambuco para outra ocasião. Embora o Puna, já em 1853, e ele vivia em Simulambuco, cujo nome original é Chimambuco, ou seja, terra do Mambuco, era a terra da família dele, a terra dos Puna, não é? Antigos ferreiros e antigos mambucos. Ele, em 1853, é abordado por este capitão inglês para assinar um tratado. Ele recusa assinar o tratado com o inglês. No entanto, e ainda em 1853, ainda nesta década de 1850, ele vai falar com o então governador português, já aparece aqui do lado qual é o governador português, para tentar solicitar aos portugueses um tratado de protetorado. E só aí é que realmente os cabindenses, pela iniciativa de Manuel José Puna,
é que vão pedir aos portugueses um tratado de protetorado. O então governador português recusa. O governador português era o Coelho do Amaral. Era o Coelho do Amaral. Recusa, porque o Coelho do Amaral, na época, estava com vontade de fazer aquilo que vem a fazer em 1855, invadir o Ambriz. Esqueci-me de dizer uma coisa. Porquê é que o Puna recusou aos ingleses assinar o tratado? Não era porque fosse lusófilo, como muitos dizem, ou que os cabindas gostassem dos portugueses. Não era por nada disso. Era porque os ingleses combatiam o tráfico de escravos e combatiam o esclavagismo. O Puna sabia perfeitamente que se assinasse um tratado de protetorado com os ingleses era a ruína deles, aí é que eram colonizados. Em relação aos portugueses, ele já em 53 tinha esta esperança. Atenção, estes ainda fazem tráfico de escravos. Estes ainda nos podem ajudar. Com os outros não. Com os outros já sabemos que... Aliás, entretanto, os ingleses já iam fixando feitorias comerciais em Cabinda. Pronto, mas isto então para dizer que o Manuel José Puna tenta já, nessa época, solicitar aos portugueses um tratado de protetorado. Coelho do Amaral entende que não é o momento ainda adequado, porque ele ainda tem que dar provas aos ingleses de outra forma, como já vimos relativamente ao ataque ao Ambriz. Portanto, Manuel José Puna, em todo o caso, percebeu que Cabinda, ou a regência de Cabinda, tinha duas hipóteses. Ou ia tentando, como aliás alguns descendentes do Franco tentaram em vão, adaptar-se ao comércio internacional já de outros produtos, e isso foi difícil, ou então tinha que haver uma aliança com Portugal. Ele não consegue ainda esse protetorado em 1853, mas em 1868, Manuel José Puna envia os dois filhos, João e Vicente Puna, para estudar em Portugal. Embarcam na canhoneira Rio Minho, primeiro para Lisboa, depois para Coimbra, onde vão estudar. E em 1870, o próprio Manuel José Puna segue para Lisboa a convite do rei Dom Luís, e o rei Dom Luís, o rei de Portugal Dom Luís, concede-lhe o título de Barão de Cabinda. Ou seja, um título muito superior ao título de Coronel da Guarda Nacional Portuguesa que tinha sido atribuído a Francisco Franco. A partir daí, Manuel José Puna passa a ser conhecido como o Barão de Cabinda, alguns chamam-lhe o Barão de Puna, ele ainda tem um sucessor. Manuel José Puna vai falecer só já em 1904. Vamos ver no próximo episódio outras informações muito interessantes sobre ele, mas fiquemos agora por aqui. Temos aqui então um Barão de Cabinda, que é o Barão Manuel José Puna.